Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz, esta casa de oração. Bem-vindos aos que estão aqui, aos que nos acompanham pelas redes sociais e a todos os encarnados e desencarnados que estão conosco neste momento. Nós estamos aqui para agradecer, para louvar a Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Jesus, nosso Mestre, e a direção espiritual desta casa, que sempre nos amparam, que sempre nos acompanham. Nós agradecemos por tudo que somos e agradecemos pelo tanto que recebemos. E também queremos agradecer as dificuldades, os percalços. Sim, porque são elas que nos fazem levantar e nos fazem progredir. Permita, Senhor, que nós tenhamos sempre a sua luz e as suas bênçãos na nossa caminhada. E agradecidos, acompanhemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo lugar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. E hoje nós temos a alegria de receber nosso companheiro, trabalhador desta casa, o Feijão Lopes. Ele vai explanar sobre Jesus, o guia da humanidade. Vamos vibrar positivamente para ele poder transmitir tudo que preparou com muito carinho e que a gente possa entender e aplicar tudo que ele vai nos transmitir. Feijão, com você. Boa noite a todos os presentes, boa noite aos espíritos que nos acompanham, boa noite a quem está conosco através das redes sociais. No mês de dezembro, o Centro Espírita Allan Kardec, já há alguns anos, dedica a Jesus. Por quê? O mês de dezembro nos lembra o Natal nos lembra os presentes, o amigo oculto, o amigo secreto, a ceia, as casas enfeitadas, enfim, nos lembramos de tudo isso e acabamos esquecendo do principal. Qual é a causa do Natal? Por que nós comemoramos o Natal? Nós comemoramos o Natal, que é o nascimento de Jesus. Então, em vez de nós trazermos o Natal para dentro do Centro Espírita, nós levamos Jesus a todas as pessoas. Então, neste mês, eu e mais 3 pessoas vamos falar sobre Jesus, o guia da humanidade. No Espiritismo, como é que Jesus é visto? Como é que nós percebemos Jesus? Cada segmento religioso vê Jesus de uma maneira. Nossos irmãos católicos, Jesus é Deus. Para nossos irmãos muçulmanos, Jesus é somente um dos enviados de Alá. Para os judeus, Jesus foi simplesmente um profeta que veio subverter o judaísmo. Mas para nós, quem é Jesus? Allan Kardec nos coloca que Jesus é um espírito elevado, próximo de Deus e o modelo de perfeição. Na pergunta número 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o modelo que Deus deu para a humanidade? E a resposta dos espíritos é seca:
São duas palavras. Vede Jesus. Por quê? Jesus é o melhor exemplo que nós temos para chegar à tão sonhada felicidade. Mas por que isso? E Jesus foi bastante comedido, ou melhor, Allan Kardec foi bastante comedido ao falar de Jesus. Nos trouxe na 625, depois coloca que ele nos trouxe a lei de amor, e depois no livro A Gênese, ele coloca que Jesus era um médium de Deus, recebia de Deus as energias que ele precisava. E aí, o próprio Allan Kardec, entre as perguntas 100 e 113 do Livro dos Espíritos, ele nos traz a sua classificação dos espíritos. Segundo ele, os espíritos são divididos em 3 grandes classes. Primeiro, vamos começar de baixo para cima. A primeira classe são os espíritos imperfeitos. Eu digo brincando que é gente como a gente. Por quê? Nós ainda somos espíritos imperfeitos. Por quê? Ainda temos aí vícios, temos defeitos. Então, nós estamos na base da pirâmide, que é a maior parte dos habitantes do planeta Terra. Aí depois Allan Kardec nos coloca que tem uma segunda classe, que é dos bons espíritos, ou seja, espíritos que já evoluíram, foram espíritos imperfeitos e têm a vontade de auxiliar como a sua característica. A nossa característica como espíritos imperfeitos é a propensão para o mal, ou seja, somos espíritos ignorantes. Ignorante no sentido da falta de conhecimento. Então, sem conhecimento, muitas vezes a gente pratica o mal, que desconhece as leis que regem o universo, tanto físico quanto moral. Mas, à medida que vamos evoluindo, um dia, acredito que está perto, nós vamos chegar na categoria dos bons espíritos, que tem como exemplo, quem não conheceu o Chico Xavier, que foi médium, que psicografou em torno de 430 obras, o Divaldo Pereira Franco, que hoje está internado, passando por problemas de saúde, mas que também é um grande trabalhador da doutrina espírita. Saindo fora da doutrina espírita, exemplos de bons espíritos. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, na Índia, e tantos outros por aí, são bons espíritos porque eles nos auxiliaram na nossa evolução, retornando à pátria espiritual, continuam a nos auxiliar como espíritos. E Allan Kardec coloca que tem uma última classe, é o topo, que são os espíritos puros. O que são esses espíritos puros? São espíritos que já passaram por toda a evolução, foram imperfeitos, foram bons espíritos e hoje são espíritos que não precisam mais reencarnar e são os espíritos que ouvem a voz de Deus, se é que a gente pode dizer que Deus tem voz, que Deus não tem voz, mas eles compreendem as ordens de Deus na regência dos destinos do universo e são encarregados da evolução. E depois, no livro A Caminho da Luz, pela psicografia de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel vem nos esclarecer um pouco mais a respeito de Jesus. Diz ele no capítulo 1, no nosso sistema solar, que é composto de planetas e Sol, há uma comunidade de espíritos puros, eleitos por Deus para gerenciar a evolução e o desenvolvimento do nosso sistema solar. E diz Emmanuel que Jesus é um desses espíritos puros que tem sobre sua responsabilidade a evolução do planeta Terra. Então, compreenderam que Jesus é um espírito da mais alta envergadura, que é o governador espiritual da Terra. Aqui a gente já tem uma noção um pouco pálida ainda da grandeza de Jesus. Mas Emmanuel esclarece mais ainda. Dizer que há em torno de 5 bilhões de anos atrás, bilhões, não é milhões, foi criada o planeta Terra. Uma massa foi retirada do Sol, essa massa começou a girar, começou a se solidificar, e quem é que providenciou tudo isso? Alguém pensou, Jesus acertou.
E a partir daí, ele vem gerenciando todo o desenvolvimento, todo o destino da Terra. Então, para a gente compreender a responsabilidade que ele tem, claro que ele não está sozinho, né? Ele tem aqueles espíritos que trabalham junto com ele, que são os bons espíritos, e mesmo dentre os bons espíritos, existem subdivisões, e a última, até chegar à condição de espírito puro, são os espíritos superiores, que detêm sabedoria, conhecimento e moral. Então, esses espíritos auxiliam Jesus na condução dos destinos da Terra. Então, é importante. Hoje, como é homenagem a Jesus, nós vamos compartilhar com vocês 2 músicas. A primeira tem como nome A Caminho da Luz, que faz um resumo de toda essa evolução que eu apresentei aqui para vocês sucintamente. E ela diz assim: São tradições do mundo espiritual, que é uma comunidade angelical, espíritos puros a nos guiar, nas redes do universo em todo lugar. Em tempos antigos se reuniram então para lançar sementes da criação, sob as mãos divinas de um amor sem fim. Cristo à terra trouxe o seu jardim, no início dos tempos, quando tudo brotou. Jesus com ternura o mundo formou, uma chama da vida, sua luz brilhou no verbo eterno que ele semeou. Heróis do progresso em ação, inspirados por Deus, trouxeram lições, profetas e sabedorias nos tempos de outrora, e com saberes que o tempo decora. Logo a ciência se faz revelar, cada era trazendo saber em seu lugar. Com toque divino Jesus contribuiu, nas trilhas do tempo o amor semeou. No início dos tempos, quando tudo brotou, Jesus com ternura o mundo formou. Na chama da vida, sua luz brilhou no verbo eterno que ele semeou. No espaço, as forças a vibrar, a matéria e o espírito em vão relacionados, até que no caos a paz se fez luz, e a terra brotava no amor de Jesus. A lua nasceu em missão divina, equilíbrio celeste, sublime a coral, coloque suas éguas no céu a brilhar. A mão do Senhor a tudo ordenar. No início dos tempos, quando tudo brotou, Jesus com ternura o mundo formou. Na chama da vida, sua luz brilhou no verbo eterno que ele semeou. Em cada detalhe o divino cuidado, na criação o amor revelado, dos sol aos oceanos em paz renasceu, na estrada da luz o caminho é o seu. A música diz que, com ternura, Jesus o mundo formou. Eu digo que, além da ternura, foi muito amor para criar um planeta tão lindo, tão perfeito, que a gente teima em destruir. E só não faz isso porque Jesus continua firme
no leme do planeta Terra. E é importante a gente lembrar, a vinda de Jesus foi quando? Há 2000 anos atrás. De acordo com os espíritos, os mundos se classificam em várias categorias. Temos os mundos transitórios, que é mundo que não tem vida. A Terra já foi, no início, quando era só uma rocha com água e fogo. Depois, a vida floresceu, nos transformamos em mundo primitivo, destinado às primeiras encarnações do ser humano. Cerca de 1 milhão de anos, o homem saiu das cavernas, começou a habitar o planeta, e chegou um momento em que a Terra seria promovida de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. E nesse momento veio Jesus. Para fazer o quê? Para nos mostrar o caminho da felicidade, o caminho da salvação. A felicidade não está nas coisas materiais, não. As coisas materiais servem para o nosso sustento, precisamos delas. Mas a verdadeira felicidade está em compreendermos, aceitarmos e praticarmos as leis morais, que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos. Lá, Allan Kardec nos mostra o que precisamos fazer para sobreviver, para morrer, para renascer ainda e progredir sempre, como está escrito lá no túmulo de Allan Kardec, em Paris. Então, no momento da elevação da Terra, de mundo primitivo para mundo de provas e expiação, ele, um espírito puro que não precisava mais reencarnar. Não. Os espíritos puros são aqueles que cumprem os desígnios de Deus na evolução de todo o universo. Todas as constelações. Jesus vem ao planeta, nasce, toma um corpo e vem nos mostrar o que fazer para chegar a tão sonhada felicidade. E ele só pediu duas coisas para nós. Ama a Deus e ama teu próximo. Foi isso que ele veio fazer, que ele veio viver, que ele veio nos exemplificar. Esse gesto de Jesus de sair de entre as estrelas e vir para a Terra, ele exemplifica o quê? O amor, a caridade e a humildade, que são as bases que nós precisamos colocar dentro do nosso coração e dentro da nossa mente para chegar a tão sonhada felicidade, fazer o quê? O progresso espiritual. E como eu disse, todos nós estamos destinados a nos transformar em espíritos melhores. E Jesus fez o quê? Ele substituiu o olho por olho, o dente por dente de Moisés pela a lei do amor. Quando alguém te bate numa face, oferece ao outro. É difícil, eu sei. Eu não consigo fazer isso. E com certeza, todos nós ainda não conseguimos fazer isso. Mas, na maioria das vezes, nós conseguimos já refrear o nosso impulso de bateu, levou. De retribuir na mesma moeda. Então, um dia, nós vamos conseguir. Se pudermos, nesta encarnação, refrear o nosso instinto, o nosso impulso, teremos feito aí grandes coisas. É importante a gente lembrar das parábolas e dos ensinos de Jesus. Por quê? Ele dizia aos seus apóstolos, para o povo, eu falo por parábolas, utilizando alegorias. Para vocês, eu esclareço um pouco mais. O mesmo acontece conosco aqui. Nós aqui já estamos compreendendo os princípios básicos da doutrina espírita. A existência de Deus, que não é mais o Pai de Jesus, mas é a inteligência suprema, a causa primária. Deus não é mais aquele velho de barbas brancas, não. Deus é algo que contém todo o universo, se a gente puder fazer esta figurar Deus.
Depois, já estamos compreendendo a existência e a imortalidade do espírito. Sabemos que, como espírito, fomos criados por Deus simples e ignorantes, e que a partir daí vamos evoluindo. E não morremos, não. O espírito é imortal. O que acontece é que, exemplificando, de manhã a gente não toma um banho e troca de roupa, o espírito, de tempo em tempo, troca de corpo, um corpo novo. Às vezes num corpo de homem, outras vezes num corpo de mulher, não importa, o que importa são as nossas necessidades encarnatórias. E aí vem a doutrina espírita nos esclarecer uma série de coisas, uma série de problemas. Através do quê? Da reencarnação. Com a reencarnação, a gente compreende a lei de causa e efeito, compreende o porquê que nós sofremos hoje. Quem plantou lá atrás vento, ele vai colher tempestade. Quem plantou amor lá atrás, vai colher amor aqui agora. É que nem um agricultor. Plantou aveia, colhe aveia. Plantou trigo, colhe trigo. Plantou cebola, colhe cebola. Então, tudo que nós plantamos no passado, vamos colher agora. E tudo que nós plantarmos hoje, vamos colher também no passado. Tem também um outro princípio da doutrina espírita, que é a comunicação entre os dois planos da existência. Se nós não morremos, nós só perdemos o corpo. Quando acontece o fenômeno da morte, através do esgotamento dos órgãos, o que acontece? Voltamos para a pátria espiritual, onde tem uma parte da nossa família, outra parte está aqui encarnada. Então, quando alguém morre, a família terrena fica chorando, não fica? E a família espiritual sai, que bom que tu voltou da viagem que tu fosse fazer lá no planeta Terra. Assim funciona. Então, há a comunicação entre os dois planos da existência. E, finalmente, como o universo é tão vasto, a gente compreende que aquilo que Jesus disse há 2000 anos atrás, na casa do Pai há muitas moradas. Ou seja, o universo é habitado. Antigamente a gente acreditava que a Terra era o centro do universo. Depois, o Sol era o centro do universo. Agora a gente sabe que não é a Terra nem o Sol. O Sol está no subúrbio da nossa galáxia e a Terra está bem pequenininha. E que outros planetas, inclusive no nosso sistema solar, são habitados. Segundo os espíritos, Marte é mais adiantado que nós. Saturno, mais ainda. Júpiter é o planeta mais adiantado do nosso sistema solar. Então, todo esse conhecimento, hoje nós temos acesso, mas na época de Jesus, ele não podia falar isso para o povo. Então, ele falava por parábolas. Um exemplo. A parábola sobre a família, do filho pródigo. O que ele ensina na parábola do filho pródigo? Ele ensina o perdão, a misericórdia e a alegria da reconciliação. O filho não pediu o que tinha de herança, foi para o mundo, fez festa, aproveitou, depois não tinha mais o que viver, estava comendo comida de porco, volta para os braços do pai e o pai o recebe. Aí nós vemos que a misericórdia. Mas na parábola do filho pródigo nós vemos também o ciúme. O filho que ficou trabalhando, mas pai, não é justo, eu estou trabalhando contigo e tu não me dá nada disso, e o teu filho que tu deu tudo e voltou? Mas esse é o amor. Então, essa é a pedagogia de Jesus, a pedagogia do amor. Tem também a parábola do bom samaritano. Ali, Jesus exemplifica o quê? A compaixão e o cuidado com membros da família. Porque, lembram da parábola? O homem descia de Jericó para Jerusalém, foi assaltado, deixado na beira do caminho, coisa corriqueira nos dias de hoje. Passou um sacerdote que devia de ter compaixão. Coitado, fica aí, vai morrer. Passou um outro, não, deixa quieto. Ele passou um samaritano. O samaritano era considerado o quê? Um herege. Porque ele não ia ao templo de Jerusalém fazer as suas oferendas. Ele fazia as suas oferendas no templo da Samaria. Podemos dizer, fazendo uma analogia com os dias de hoje, ele era um protestante. Mas ele teve compaixão. Ele ajudou. E quantas vezes na nossa família alguém precisa de ajuda e nós viramos as costas? Não é comigo. Se rala, foi tu que fez isso,
vai tratar de cuidar. Então, a parábola do bom samaritano serve na família, serve para o trabalho, enfim, porque é a partir daí que nós ajudamos os necessitados. Como nós um dia também estamos precisando de ajuda, se nós estendermos a mão, com certeza alguém vai nos estender a mão. Temos a parábola dos talentos, né? O Senhor foi viajar, distribuiu seus talentos entre os servos. O primeiro investiu, duplicou. O segundo não ganhou um pouquinho mais. E o terceiro enterrou com medo de perder. Aí, o que nós vemos? A responsabilidade para usarmos os dons que nós recebemos. Os nossos sentidos. A responsabilidade que nós temos para usá-los de maneira correta. E quantas vezes nós utilizamos incorreto? Principalmente o dom da fala, né? Falamos pelos cotovelos, falamos o que não devemos e depois a gente se arrepende. Então, a parábola dos talentos nos mostra isso. Tem também, a respeito da riqueza, a parábola do jovem rico. O jovem rico foi até Jesus e perguntou o que ele precisava para ganhar a vida eterna. Jesus disse, olha, dá tudo que tens e me segue. Te livra dos teus bens. A minha vida é boa. Eu tenho tudo que eu preciso, até mais. Eu vou andar junto com ele, que não tem nenhuma pedra, dorme sobre uma pedra. E não seguiu Jesus, mas não sabia ele. E quando Jesus disse para ele, vende tudo que tens e me segue, ele ia morrer 2 dias depois. Ia sentir falta do dinheiro. Aí o que aconteceu? Tomou a decisão e acabou tendo que arcar com isso, porque perdeu aquela oportunidade. Aconteceu com ele, como aconteceu com o Espírito Emmanuel. Emmanuel conheceu Jesus. Recebeu de Jesus a cura para sua filha. Mas o senador romano, poderoso, não quis seguir Jesus. Mas como já estava na sua programação encarnatória, na próxima encarnação ele veio ser um escravo. E aí, como escravo, ele conheceu e assumiu o cristianismo. Precisou ser escravo na outra encarnação para poder conhecer e conhecer, para poder seguir Jesus. Quantos de nós aqui não estamos na mesma situação do Emmanuel? Quantas vezes nós já recebemos o pedido para seguir Jesus? Mas, como tem aquela passagem evangélica que diz que não podemos servir a Deus e a Mamon, a gente segue servindo a Mamon. Não serve a Deus. Um dia, com certeza, nós vamos seguir Jesus. Vamos falar um pouquinho dos milagres. A gente sempre pensa que Jesus fez milagres, mas Jesus não fez milagres. Jesus, por ser um espírito elevado, um espírito puro, detinha ciência e conhecimento além das nossas capacidades, então ele podia curar. Por exemplo, quando nós recebemos o passe aqui, nós não vemos, mas junto de nós tem um espírito nos dando energia. E o que aconteceu com Jesus? Ele tinha essa energia que nós recebemos elevado à enésima potência, então podia curar. E ele sabia quando alguém merecia a cura. O caso daquela mulher hemorroísa, que tinha tanta fé que bastou para ela tocar na túnica de Jesus para poder receber a cura. Isso é exemplo de fé. Outro exemplo, aquele centurião romano que pediu a cura do seu servo e conseguiu. E Jesus disse para ele: em todo Israel
Nunca alguém teve fé como ele. Era um romano, um conquistador. Então a gente percebe que Jesus, como eu disse, veio ao planeta para quê? Para nos trazer a lei do amor. Tanto que ele só nos pediu duas coisas: amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus até que é mais fácil. Só que muitas vezes a gente vê Deus como o causador dos nossos males, né? A gente sempre acha que Deus é o responsável por tudo que acontece de mal na nossa vida. Que Deus não nos ouve, que Deus não nos vê, que Deus não nos ajuda. Mas a gente não sabe que existe a tal da justiça divina, que dá a cada um de nós de acordo com as nossas obras. Então, tudo que nos acontece hoje, nós somos os causadores. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos coloca que as nossas dores, os nossos sofrimentos têm duas causas, que estão na nossa encarnação atual, e quando nós não conseguimos encontrá-lo na nossa encarnação atual, estão nas encarnações anteriores. Então, como Jesus pediu que a gente amasse a Deus e amássemos o nosso próximo, como a gente ainda também não consegue amar o nosso próximo, a quem ama? Meu time de futebol, meu partido político, minha esposa, meus filhos, meus amigos. Por enquanto, a nossa capacidade de amar está resumida a isso. Mas Jesus quer que a gente compreenda que todos nós temos a obrigação de utilizar a lei do amor para que possamos evoluir. Então, Allan Kardec fez o quê? Quando codifica a doutrina espírita, ele aumenta, ele faz com que os 2 mandamentos de Jesus sejam divididos em 10 leis, as 10 leis morais, que são as leis que regem o universo, tanto físico como o universo moral. E são as leis de adoração, a lei do trabalho, o trabalho é uma lei, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade e, finalmente, a lei de justiça, amor e caridade, que é o quê? O resumo de todas essas 10 leis. E se a gente quiser colocar isso em prática, saber mais esmiuçado o que a gente tem que fazer para poder chegar a essa tão sonhada felicidade, nós vamos no último capítulo, que é da perfeição moral. Lá estão as características do homem de bem. Ou seja, tudo que nós precisamos fazer para chegar a tão sonhada felicidade. Mas eu vou dizer que ainda não é nessa encarnação. Nesta, a gente vai avançar um pouco. Só que cada um vai avançar de acordo com o quê? Com a sua determinação de se transformar numa pessoa melhor. De entrar dentro do coração, entrar dentro do seu espírito e analisar o que eu preciso melhorar. E Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, nos diz que toda noite ele passava em revista o que ele fez durante o dia, de bom ou de ruim. E fazia uma programação para, no dia seguinte, ser um pouco melhor do que no dia anterior. Então, é isso que Jesus quer em nós. E quando nós falamos na lei de amor, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro, aquele que dizem que Jesus ressuscitou, Jesus não ressuscitou Lázaro, porque Lázaro não estava morto. Lázaro ainda estava ligado ao corpo dele, mesmo que o corpo já estivesse começando a ficar putrefato, mas o espírito estava ligado ao corpo e Jesus chamou: Lázaro, vem! Lázaro acordou e levantou. E o espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Importante lembrar, quando nós chegamos no reino nominal, nós éramos só instinto. E vimos da onde? Do reino animal. Então, vamos desenvolvendo sentimentos
E em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, todos nós aqui já evoluímos. Todos nós temos sentimentos. A maioria de nós, os sentimentos bons são maiores que os sentimentos ruins. Então, isso é sinal de quê? De evolução. Então, diz o Espírito Lázaro que Jesus trouxe a primeira palavra do alfabeto divino, que foi a palavra amor. E essa tal palavra que nós ainda estamos tendo tanta dificuldade de compreender, de colocar em prática. Mas diz Lázaro, o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios. Ou seja, quando a gente leva um ente querido até o cemitério, lá fica só o corpo. O espírito continua vivo. Então, o Espiritismo ergue a lápide do túmulo vazio, mostra que lá não tem ninguém, e essa segunda palavra é a reencarnação. Todos nós somos espíritos que já estamos reencarnando, olha, muito tempo. Chegamos até aqui e vamos seguir em frente. E só vamos conseguir chegar a tão sonhada felicidade quando a gente conseguir colocar em prática a lei de amor. E para encerrar, eu compartilho com vocês uma música cujo título é A Lei de Amor. O brilhante reflexo divino, o amor é a chama que ilumina o destino, transforma os instintos, eleva o sentir e nos guia ao ponto que devemos ir. A lei de amor é o caminho e a luz que nos leva à paz, que o Cristo conduz. É só o interior que arde sem fim, unindo as almas num só jardim. Amar é vencer as misérias da vida, curar cada dor e a alma ferida. Quem ama conhece a leveza dos céus e vive elevado de olhos em Deus. A lei de amor é o caminho e a luz que nos leva à paz, que o Cristo conduz. É só o interior que arde sem fim, unindo as almas num só jardim. Amar é vencer as misérias da vida, curar cada dor e a alma ferida. Quem ama conhece a leveza dos céus e vive elevado de olhos em Deus. A lei de amor é o caminho e a luz que nos leva à paz, que o Cristo conduz. É só o interior que arde sem fim, unindo as almas num só jardim. A lei de amor é o caminho e a luz que nos leva à paz, que o Cristo conduz. É só o interior que arde sem fim, unindo as almas num só jardim. Na reencarnação, nosso espírito cresce, vencendo a matéria, o amor floresce. É a voz de Jesus, esperança e claro, a chamar-nos para a luz. A divina beleza, cultivando o amor na terra e além. Caminhamos juntos, irmãos, no só bem. Essa lei divina é a paz e o fervor, o princípio e o fim da jornada em amor. Lei de amor. A lei de amor. A lei de amor. Encerrando, se nós conseguirmos compreender a lei de amor, é mais fácil chegar à felicidade. E o caminho, infelizmente, é através de Jesus. Não tem outro caminho. Obrigado a todos, que a paz esteja nos seus corações e que nesse mês
todas as festas, a gente lembre de Jesus, que por amor veio ao planeta para nos trazer a lei de amor. Muito obrigada, Feijão. Belíssima explanação. E quanto amor que esse cara trouxe. Esse cara chamado Jesus. E que só pediu duas coisas. Ama a Deus e ama teu próximo. Quem sabe consigamos um dia, né? Agora, nós vamos fazer a nossa caridade. Assim como Jesus ensinou. Nós vamos lembrar dos nossos irmãos que estão passando por alguma necessidade. Vamos lembrar a todos os encarnados, a todos os desencarnados, que sofrem aflições, os que precisam de um auxílio, por aqueles que estão doentes do corpo e também do espírito. Vamos pedir que Deus, na sua infinita misericórdia, acolha e auxilie a todos esses irmãos em suas diversas necessidades. E fazemos agora o nosso passe de forma coletiva. Convido a fechar os olhos e levar o pensamento a Deus. E neste momento, a espiritualidade benfeitora está junto de cada um de nós, doando as energias que precisamos. Energias de cura, de amor, de bondade, energias de paz e de muito amor. Energias de harmonia e de entendimento que precisamos. Recebendo todas essas energias que nos são doadas, nós agradecemos orando. Pai de infinita misericórdia, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todos os mundos que são habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, pão do corpo, pão do espírito. Perdoa nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, e por caridade nos livra de todos os males. Que assim seja. Nós agradecemos a presença de todos aqui nesta noite, a quem nos acompanhou pelas redes sociais, e convidamos a todos para estarmos aqui juntos novamente no próximo sábado, às 19 horas. Uma boa semana, uma boa noite e vamos em paz.